As reuniões do Conselho de Segurança da ONU reproduzem um enredo cujo desfecho todos conhecemos: perda de credibilidade и парализия. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого «золотого миллиарда». И на смену идет более справедливый, многополярный мир. Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков. Limitações sérias de viagem, né? Lembrando que há um mandado de prisão expedido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia, pelo sequestro de crianças ucranianas. Portanto, é a partir dessa perspectiva que Putin faz essa declaração, o que não deixa de ser curioso, pois ele demanda aí uma nova ordem global e não é exatamente aquele protagonista mais adequado, talvez, para falar numa ordem global mais equilibrada, democrática e que respeite direitos humanos, por exemplo, né? E para falar disso e de mais coisas, a gente recebe aqui com prazer a correspondente e também repórter especial e colunista do Globo, Janaína Figueiredo, que nos honra com a sua participação mais uma vez no Globo News Internacional, observadora atenta das negociações diplomáticas, do que vai dos bastidores dessa 17ª cúpula do BRICS. Então eu começo perguntando para você, já agradecendo sua presença aqui com a gente, o que te chamou mais atenção nas negociações e também no produto que a gente viu a partir dessas negociações, essa declaração final expedita, que saiu rapidamente e que já teve até contestação até de país que aceitou aparentemente a declaração. Estou falando do Irã, que aparentemente cedeu, muita gente achou isso, quando foi mencionada a questão dos dois estados, o Irã que não reconhece o direito de existência do Estado de Israel, mas logo depois da divulgação da declaração, o ministro das Relações Exteriores veio a público, através de sua conta no Telegram, dizer que tinha muitas reservas em relação a esse ponto. Boa noite, Janaína. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guga. Boa noite aos assinantes da Globo News. É muito bom estar aqui com você nesse cenário lindo, como o Guga dizia, cobrindo essa cúpula tão importante do BRICS. Eu estou atrás dos bastidores, né, o que nós jornalistas chamamos de bastidores das negociações, desde sexta-feira, conversando com os principais negociadores de vários países. Na sexta-feira, a conversa que tivemos foi no tom de que há 3 elementos que estão dificultando a declaração final dos presidentes, né? Palestina, né? Como se referir à questão palestina, Conselho de Segurança da ONU e o ataque ao Irã. Porque nós tivemos uma reunião de chanceleres no final de abril, mas depois veio a escalada no Oriente Médio e o ataque ao Irã por parte de Israel e dos Estados Unidos. Isso, como diziam dos negociadores, mexeu no tabuleiro e nas negociações. Hoje o BRICS é um grupo de 11 países, no qual o Irã é um membro pleno e foi atacado. Como resolver isso? O Irã, que é um país que não reconhece Israel, e muito menos falaria na solução, como você dizia, dos 2 estados para o conflito com os palestinos. Então, realmente, era uma negociação muito difícil para esse novo BRICS Plus, né? Esse BRICS ampliado. Mais uma vez, né, Marcela, a diplomacia encontra seus caminhos e eu acho que a gente conseguiu uma declaração possível que tem alguns pontos polêmicos, eu diria. Ela não menciona os Estados Unidos, de Donald Trump, nem quando fala de tarifas, nem quando fala de guerra comercial, nem ataca o multilateralismo. Por quê? Porque temos dentro do BRICS países que são muito próximos e aliados dos Estados Unidos, para citar alguns: Egito, Emirados Árabes Unidos, a própria Arábia Saudita, a Índia. Então, ninguém quer problemas com os Estados Unidos de Donald Trump. Por outro lado, Israel também é um país, por exemplo, muito próximo da Índia, mas houve uma declaração dura em relação aos ataques a Gaza. Você tem dentro a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia. Eu acho que um ponto importante da declaração desse domingo é que a Ucrânia, sem ser citada, né, é condenada pelos ataques em território russo.
Acho que isso vai estremecer as relações do nosso governo, do governo brasileiro, com o governo de Zelensky. Já ouvi bastidores de que isso caiu muito mal, inclusive entre diplomatas brasileiros, né? E a posição do Brasil nessa guerra é sempre muito questionada. Então, eu acho que é uma declaração que tem muito, como dizem os americanos, wishful thinking, né? O BRICS vai ser o antídoto para vencer essa ofensiva contra o multilateralismo, vai ser o futuro, vai ser quem vai salvar o multilateralismo. Mas dentro do BRICS, a gente tem muitas contradições, um enorme espectro de posições e países que não podem sequer estar de acordo sobre como reformar o Conselho de Segurança da ONU. Então, acho que a diplomacia, mais uma vez, conseguiu a declaração possível, os consensos possíveis, mas que eles ainda deixam muitas dúvidas sobre o futuro do BRICS. Guga? Essa é uma excelente pergunta, Guga, e é a pergunta que eu faço para os negociadores quando eu converso com eles. Na minha avaliação, eu acho que é um grupo mais representativo hoje, né? Você tem muitos países do mundo árabe, você tem a Indonésia, que é um país muito importante, por exemplo, na questão climática, junto com o Brasil, você tem a China, a Rússia, a Índia, e eu acho que o fato, por exemplo, de você ter incorporado o Irã é um elemento difícil, é um complicador, eu acho que, enfim, nessas circunstâncias e mais agora. Por outro lado, você aproxima o Irã e faz o Irã assinar uma declaração na qual é reconhecida a solução dos dois estados. Então, você tem os dois olhares. É complicado ter o Irã, mas talvez seja melhor ter o Irã com você do que ter o Irã contra você, né? Essa visão de alguns diplomatas e que eu compartilho. Eu acho que tem que parar por aqui. Eu acho que 11 membros está mais do que bom. A gente sabe, né, Marcelo, que o Brasil não queria essa ampliação. Ela foi tratorada pela China e pela Rússia. O Brasil, mais uma vez, usa a expressão, entubou essa ampliação do BRICS. E eu acho que tá bom e vamos parando por aqui. Eu perguntei para uma fonte brasileira, e a Venezuela, que está desesperada para entrar no BRICS? Não, essa não é uma questão no momento. Então, assim, eu acho que parou por aqui. Eu acho que é importante que o BRICS seja mais representativo. Acho que isso dá mais legitimidade às suas posições, muito mais do que um G7 hoje, que eu acho que é muito menos representativo do mundo, mas, por outro lado, dificultou o consenso, e isso ficou muito claro nessa cúpula aqui no Rio. Sem dúvida, Janaína, uma boa análise aí e traz consigo, inclusive, na declaração final e no que a gente já viu de negociações por aqui, as imensas dificuldades. Você traçar ali objetivos comuns, construir consensos, desdobramentos que possam chegar até ações. Hoje, quem são? Vamos dar uma olhada? A sigla BRIC, sem o S, foi usada pela primeira vez em 2001 e se referia ao grupo Brasil, Rússia, Índia e China, as chamadas economias emergentes. O primeiro encontro desses países, já em vias de formar um grupo, aconteceu em 2006. Em 2011, a sigla ganhou o S, de South Africa, que é África do Sul em inglês. Em 2023, o grupo aprovou sua expansão com 6 novos integrantes: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. A Arábia Saudita ainda precisa ratificar sua entrada. A gente lembra que Brasil e Índia eram contrários à ampliação, mas a China era a favor. Aparentemente, a pressão funcionou. A Argentina rejeitou a entrada depois da eleição de Javier Milei como presidente. Em 2024, o BRICS aprovou a criação da categoria de parceiro, com a participação de Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. A diferença entre países membros e parceiros é simples. As decisões do BRICS são tomadas em consenso, mas somente pelos países membros. Entre os objetivos declarados do BRICS estão cooperação econômica e política e reforma da governança global. Eles também querem fortalecer a influência do chamado Sul Global sobre o restante do mundo e sobre as instituições internacionais, como Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio.